Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Bom dia, meus amigos. Eu estava lendo aqui, hoje de manhã, sabadou, né? Eu gosto muito do dia de sábado. Às vezes a gente consegue descansar um pouco no sábado. Eu gostaria de fazer isso todos os sábados. Porque é muito bom a gente amanhecer, dia ensolarado, tomar um café e já amanhecer na presença do Senhor. E eu estava lendo um texto aqui, em Deuteronômio, capítulo 13. Esse texto, ele é um texto direcionado ao povo de Israel, onde o Senhor, na minha Bíblia tem aqui um título assim: Instruções para o Viver Santo, Punição para a Feitiçaria. Eu vou ler só o primeiro trecho aqui, talvez os 4 primeiros versículos, porque se eu seguir adiante, muitos não vão entender o que Deus está querendo dizer aqui. E eu tenho visto muita gente querer questionar o Deus do Antigo Testamento, dizer que era um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus mau. E então eu quero falar um pouco sobre isso rapidamente, porque eu sei que é muito difícil uma pessoa entrar na internet, ver alguém falando assim, Bíblia, falando de Deus e ficar até o final. Então eu vou tentar ser rápido para tentar colocar uma semente no teu coração e serve também para a minha meditação. Eu quero ler os 3 primeiros versículos aqui, que diz assim: Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conheçam e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. 4. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apegue-se a Ele. Amém? Eu vou ler só até aqui, porque esse texto continua, e Deus continua direcionando um ensinamento para o povo de Israel, para que eles não se envolvam com adivinhadores, feiticeiros, e depois ele vai adiante, Deus fala amigos, até mesmo parentes que são próximos a vocês, que oferecem, que dispõem para vocês a possibilidade de vocês servirem deuses estranhos. E Deus, ele abomina tanto a feitiçaria como a adivinhação, e principalmente quando isso leva as pessoas à idolatria. Deus, ele é muito duro em relação a isso. Se vocês verem na época da lei, né, por isso que as pessoas falam assim, esse Deus, ele era carrasco. Por quê? Porque a lei vai dizer que as pessoas, uma vez provado que aquela pessoa era como uma laranja podre numa caixa, vamos usar uma metáfora, e essa pessoa ela ia prejudicar toda a nação de Israel. Então Deus falava assim, elimine essa pessoa. E aí a gente vê naquela época o apedrejamento, era uma coisa muito séria. E até hoje a gente vê algumas nações aí que são extremistas, e eles conduzem as pessoas que não cultuam o Deus deles à morte, e infelizmente toda seita e toda heresia saiu da Bíblia. Basta você fazer uma exegese errada ou uma interpretação errada do texto, é a mesma coisa, eu acabei de falar, e você pode gerar aí uma grande seita, onde as pessoas naquela época, Deus abominava algumas nações, porque eles sacrificavam até os próprios filhos em holocaustos, eles faziam orgias terríveis por conta desses deuses de pedra, de mármore, esses deuses que o homem mesmo criou. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu comecei a ler esse texto,
Deus começou a falar comigo, e é claro que os mais conhecedores de Bíblia, os teólogos, vão falar, mas isso aí era lei, era direcionado ao povo de Israel, mas eu falo muito da natureza de Deus, do princípio de Deus, das características dele. A Bíblia diz que Deus ele é imutável, então aquilo que ele sentia no passado, ele sente hoje. Aquilo que ele aprova no passado, ele aprova hoje. Aquilo que ele reprova no passado, ele reprova hoje. Isso é imutável em Deus. Ele é Deus. E ele é imutável. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deus começou a falar comigo e eu comecei a tentar interpretar esse texto hoje. Né? Hoje vai haver um apedrejamento? Claro que não. Deus não. A Bíblia, se você seguir adiante, você vai ver que não é dessa forma que hoje a gente, depois vem a graça, vem Cristo, morreu na cruz pela humanidade, inclusive pelos feiticeiros e idólatras, basta eles se arrependerem. Mas, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar sobre a gravidade da idolatria, a gravidade do desvio da presença do Senhor, do desvio daquilo que é Deus. Hoje na igreja acontecem essas coisas, aparecem profetas todo dia. E hoje, inclusive, existe uma busca da igreja pela profecia. Eu mesmo, eu gosto de profecia bíblica. A Bíblia diz, crede no vosso profeta e prosperareis. Então, quem não quer receber uma profecia? Quem não quer que Deus fale com você? Claro que eu quero. Claro, é só buscar, só se posicionar que Deus vai falar, meu irmão. Eu creio nisso. Porém, no meio disso existem os enganadores. Existem muitos profetas que na profecia ele pode te levar contra a palavra, né? Ele pode te levar em contradição bíblica e ao mesmo tempo ele pode gerar idolatria para ele. Então eu conheço esses dois extremos. Eu já vi pessoas que elas simplesmente idolatram o profeta, elas seguem esse profeta, elas vão aonde esse profeta está, e existem pessoas que recebem uma profecia, por exemplo, o Senhor vai restituir o seu casamento, um casamento que foi destruído há muito tempo, porque a pessoa era uma pessoa difícil, era uma alcoólatra, era uma pessoa irresponsável, ou a mulher não era uma mulher responsável, porque é dos dois lados que pode se ruir um casamento, e aí amanhã essa família que foi destruída, ela se reconstitui de outra forma, a pessoa casa de novo, aí eu vejo o profeta falando, Deus vai restaurar teu casamento, mas a outra pessoa já está casada. Então Deus teria que destruir um casamento para restaurar o dessa pessoa. Então são profecias antibíblicas, e existem N profecias que são antibíblicas. Então a profecia ela precisa ser interpretada dentro da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer para isso, com vocês, aonde eu quero chegar? Eu estava meditando aqui sobre deuses que as pessoas criam, deuses que as pessoas geram, o que faz com que Deus fique irado contra a humanidade. O que fazia Deus destruir a humanidade era a idolatria, era quando se desviava do Deus soberano, Deus criador, o Deus que tudo fez, que tudo faz, para adorar outros deuses. Mas quais eram esses outros deuses? Eram deuses de pedras, eram estátuas, eram diversos deuses que eles criavam. E hoje, quais são esses deuses? Um Deus eminente, um Deus que eu posso dizer para você sem sombra de dúvida que se mata e se morre por ele, é Mamon, é o dinheiro. Hoje o dinheiro entrou, esse Deus, dentro de uma igreja. Hoje as pessoas, muitos vão hoje para a igreja e eles vão pelo evangelho que oferece coisas. Eles vão pelo evangelho que oferece fortuna, o evangelho que oferece você ter uma vida próspera. Eu não estou dizendo para vocês que a prosperidade é pecado, que riqueza é pecado. Não, eu quero ser rico, eu trabalho para isso. Se você não quer ser rico, eu faço igual o Cláudio Duarte. Anota meu Pix, porque o dinheiro não é ruim, o dinheiro é bom, mas quando o dinheiro serve você, e não quando você é servo do dinheiro. Então o que acontece? Hoje, um dos deuses que eu mais vejo em evidência
é o dinheiro. O mundo hoje se prostra diante do dinheiro. Homens que você pode falar assim, olha, esse homem é muito poderoso. Tudo que ele faz é por causa do dinheiro. Nós estamos vendo as guerras que está havendo no mundo. Muitas guerras e tal. E a Bíblia diz assim que Deus, ele tem todo o controle, o absoluto controle. Então imagine que existem aí demônios que atuam em toda a humanidade, em toda a terra. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu se transformaram em demônios. Eles foram lançados na terra e eles atuam para destruir a humanidade, porque eles já estão condenados. E eles têm poderes, não foi tirado poderes desses demônios, e Deus permitiu isso até para que o propósito de Deus se cumpra, porque Deus tem todo o poder. Deus tem trechos que a gente vai ver na Bíblia, Deus usando até o próprio diabo para que o nome dele fosse glorificado. Então, o princípio de tudo é a glória do nome de Deus, não é você, não sou eu e não é ninguém da terra. O princípio de tudo é que o nome de Deus seja reconhecido e adorado. Então Deus, ele vai agir dessa forma. E se ele precisar pegar aqui, ó, a marionete e fazer Lúcifer de marionete. Lúcifer, eu falo Lúcifer porque a Bíblia diz que Lúcifer era o maior anjo do céu, abaixo de Cristo era Lúcifer. Então se a Bíblia diz que Lúcifer era o maior anjo do céu, ele era tão grande, ele era tão poderoso, vejam bem, que ele entendeu que ele podia tomar o céu, ele podia ser maior que Deus, e ele fez com que 1/3 dos anjos entendessem a mesma coisa, ou seja, o cara não era brincadeira, né? Mas Deus faz, ó, marionete, até mesmo luz. A última mensagem que eu trouxe na igreja, eu trouxe uma revelação tremenda, que Deus, ele, quando Lúcifer se revelou contra ele sendo Deus, ele poderia fazer assim, ó, e acabou. Ele, tanto Lúcifer como 1/3 dos anjos, mas Deus não quis fazer assim. Deus falou para Lúcifer, eu não vou lutar com você, com meus poderes, porque aí você não vai ser meu adversário, porque não existe adversário para mim. Então Deus agiu, só que eu não quero falar isso agora, porque eu vou pregar essa semana essa mensagem numa igreja. Então eu vou postar essa mensagem, quem gosta de mensagem vai estar vendo. Mas Deus tem todo o poder e todo o domínio sobre toda e qualquer situação. E o que acontece? Deus, ele deixa muito claro, desde o começo até o fim da Bíblia, que a única revelação de Deus, não adianta, irmão. Não adianta você que não dá crédito para a Bíblia, não adianta, porque a Bíblia, a palavra de Deus, isso aqui, ó, é a única revelação, é a única verdade que vem de Deus, é totalmente de Deus. E tudo nesse mundo rege-se através dessa palavra. Às vezes o camarada, ele não é crente, às vezes o camarada não é bíblico, né? Um camarada mas ele aprendeu com o pai, com o avô, alguns princípios, e hoje ele é um fenômeno. Hoje ele tem uma estrutura, hoje ele é rico, ele é bem sucedido. Aí quando você vai ver os princípios que veio do avô, do pai, você vai ver que esses princípios saíram daqui. Não tem outra forma. As leis, as estratégias da vida, as curas emocionais, espirituais, carnais, físicas, estão aqui. Me prove ao contrário. Então o que acontece? Deus, do início ao fim dessa palavra, o que Deus fala? Deus dá toda a liberdade para o homem, livre-arbítrio, ama o homem, comprovadamente, faz projetos de resgate do homem para salvar o homem. Mas uma coisa Deus fala, olha, é o seguinte, eu amo, antes da fundação do mundo eu já fiz um projeto de salvação para vocês, né? Quando a Bíblia fala sobre a crucificação, a Bíblia está falando do próprio Deus, que é Jesus, ele se fazendo carne, descendo na terra, morrendo em sacrifício por você e por mim. É um projeto assim, irmãos, se eu entrar no detalhe, é porque eu quero, como eu disse, eu quero que o vídeo seja rápido, e é um projeto, o maior projeto que existe, e existiu, e não vai existir outro maior. E esse projeto foi do próprio Deus. Mas Deus fala assim, olha, com todo o meu amor, com
tudo que eu fiz por você, o dia que você me trocar por outro Deus, você será eliminado. Deus sentencia o homem à morte. Porque se você não o quer, você não pertence a ele, você não é dele, então você está destituído completamente. E isso ele começa lá no Êxodo falando para esse povo, ele fala, olha, se alguém estiver te levando a adorar outro Deus, essa pessoa deve ser eliminada. Aí alguns estudiosos vão falar, bom, que Deus carrasco, que Deus terrível. Mas naquela época era uma época de lei, era uma época diferente, Deus estava protegendo, não era uma ou duas pessoas, Deus estava protegendo milhões e milhões de pessoas, porque quando o mal entrava, o mal se alastrava pela humanidade, punha a nação a se perder. Quando entra promiscuidade numa nação, põe a nação a se perder. Veja bem o Brasil, a criminalidade, a vantagem, a desonestidade, ela foi se alastrando. Hoje a gente fala com pessoas de bem e a gente não sabe se essa pessoa é honesta. Hoje a gente fala com um crente, eu contrato às vezes um crente para trabalhar para mim. Às vezes eu contrato um pastor e a gente fica na dúvida se esse pastor é sincero realmente, se ele não é uma fraude. Sabe por quê, irmãos? Por causa do mal que se alastrou para a nossa nação. A contaminação da nossa nação, que é o pecado. E é muito comum nós vemos dentro da igreja muitos se perderem. Não é porque está dentro da igreja, porque tem a palavra de Deus, que essa pessoa não vai se perder. Eu costumo dizer que o pior de todos é aqueles que se dizem de Deus, aqueles que se acham honestos. Essa semana eu tive uma experiência com uma pessoa que nunca foi honesta comigo. Sempre quis me prejudicar. Na hora de fazer negócios, irmãos, eu entendo que o negócio é negócio. A gente tem que fazer um negócio que saia da melhor maneira para nós. Mas uma das colunas, um dos pilares de um negócio é quando você é justo. A justiça ela tem que predominar. Então veja bem, tudo bem que eu compre um carro para mim, para minha família, e eu vou lá e negocio e compro ele com preço, eu faço um bom negócio. Mas esse bom negócio tem que ser um bom negócio para mim, de maneira que não prejudique aquele que está me vendendo o carro. Eu não posso, por exemplo, ter uma pessoa que está endividada, ela está precisando de socorro, e eu aproveitar da situação dela para poder falar para ela assim, ó, eu te dou metade do valor no seu veículo, isso é injusto. E isso Deus não aprova. Então eu tive uma experiência essa semana com uma pessoa, e essa pessoa ela é desviada, ela escolheu apostatar-se da fé. E a partir do momento que você se apostata da fé, eu não gostaria de acreditar nisso, mas eu tenho visto que é uma verdade. Parece que o apóstata ele se torna inimigo da igreja. Você vê, por exemplo, a Vanessa Urach, né? Aquela artista lá, aquela mulher que aparece aí na mídia. O que acontece com aquela mulher? Ela se converteu porque ela estava à beira da morte. Se converteu, tudo bem, eu não quero entrar em questão do ministério que ela foi, se o ministério prega algumas questões aí que são duvidosas, eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre Deus. Ela se converteu, Bíblia, mudou, casou-se, mas o mundo, o pecado a chamava de volta. E aí ela usou uma brecha, ela usou um pecado talvez da igreja, talvez do pastor dela, para se justificar, para simplesmente voltar aquilo que ela não tinha verdadeiramente, não estava verdadeiramente liberta. Então foi só uma desculpa, um jargão que a pessoa usou, como muitos usam para não ir para a igreja. Pastores, eles gostam de dinheiro, eles exploram as pessoas, principalmente o rico usa muito isso, né? Que os pastores são charlatões e tal. Isso são só jargões, são só desculpas para não darem o braço a torcer, para não ir para a igreja, para não renunciar-se. Então nós temos exemplo da Urach, e nós temos exemplos de muitas outras pessoas que saíram da igreja e se tornaram inimigos da igreja. Eu não lembro o nome dele, mas a gente conhecia como Pastorzão, não é isso? Um rapaz que eu gostava muito dele, não digo que eu não gosto dele, a pessoa dele.
né? Mas as atitudes dele hoje, as escolhas dele, ele tomou um rumo, um direcionamento que agora ele vai sozinho, eu não vou mais. Eu não lembro se eu seguia ele nas redes sociais, mas eu sempre via vídeos dele, talvez o algoritmo fazia isso porque via que eu gostava dos vídeos. Eu não sei se eu seguia ele, era seguidor dele. Mas ele fazia umas peças, umas relacionadas com a igreja, eu achava muito bacana. E esse camarada, ele se apostatou da fé. E aí ele se desvia e ele começa a pregar contra a igreja. Então o apóstata, ele vira inimigo da igreja. Aquela moça que era cantora gospel, hoje ela está no mundo e ela virou inimiga da igreja. E essa pessoa que era mais próxima de mim, desde quando eu a conheço, mesmo dentro da igreja, ela sempre fazia negócio comigo, querendo levar vantagem, e levava. E eu acabava cedendo, eu queria abençoá-la, até pela posição que ela estava. E depois ela desviou e eu continuei sendo eu. E é lógico que eu não sou perfeito, eu não sou melhor que ela, mas o que aconteceu com essa pessoa? Ela sempre levou vantagem, eu tive uma decepção muito grande numa virada de ano, não sei se foi no ano de 2020, não, foi no ano de 2024 para 2025, fiz um trabalho para ela, no final de mês de dezembro era um mês difícil para a minha empresa, porque meus clientes viajam, meus clientes param de construir, então eu estava ali com um dinheiro reservado para o final do ano e já tinha pago meus funcionários, tinha pago, eu separei um dinheiro para passar com a minha família e ela apareceu querendo um serviço, ela só fazia serviço comigo para levar vantagem. Se ela não levasse vantagem, ela não fazia. Mas aí eu vi a possibilidade de melhorar um pouco, porque eu ia ter uma certa margem de lucro. E ela me prometeu pagar à vista, então eu falei assim, poxa, eu estou com esse dinheiro reservado, só que ela não confiava em mim, ela não confia em ninguém. E isso me ofendia. Mas eu confiei nela. Então o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eu tinha reservado, fui lá e comprei o material dela, porque ela disse que ia me pagar à vista. E eu previ que eu terminava esse serviço antes do Natal, do Ano Novo. Então eu fiz isso. Eu fui lá e gastei todo o dinheiro. Fiquei sem dinheiro, comprei o material dela à vista. Eu tinha que comprar à vista porque eu vendia para ela com uma margem muito baixa. Então eu tinha que comprar à vista para mim fazer um melhor negócio. E eu sei que ela simplesmente, quando eu entreguei o serviço, não me atendeu mais, não me respondeu mais. Viajou, foi passar as férias dela, o Natal, voltou aí ela foi me acertar em fevereiro. E eu passei um final de ano muito difícil com a minha família. É lógico que Deus sempre provê, eu dei meus pulos daqui, meus pulos dali, mas foi muito difícil. Eu fiquei, porque era o dinheiro que eu tinha reservado. Depois disso eu falei assim, eu não vou mais fazer serviço para ela, porque o cliente, irmãos, ele é a alma do negócio, ele é importante para o negócio. Sem cliente, como diz o Flávio Augusto, ninguém sobrevive. Não sobrevive o médico, não sobrevive o astronauta, não sobrevive o cientista, não sobrevive ninguém. O cantor, não sobrevive ninguém. Alguém tem que comprar a sua especialidade, aquilo que você se especializou para vender. Então, sem cliente, sem negócio. Mas, irmãos, eu tenho aprendido, eu estou com uns 40 anos de comerciante. Eu não sou rico ainda, né? Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas, porque a minha experiência hoje, de 10 anos para cá, é completamente diferente. A minha mente, a minha expertise. Mas eu aprendi com duras as experiências que o cliente, irmão, precisa ser saudável. Você não pode ter um cliente que só quer levar vantagem. Sai fora desse cara. Sai fora dessa pessoa, que só quer te prejudicar. Aliás, algumas pessoas falavam assim, aqui eu não acredito muito em superstição, mas algumas pessoas falavam assim, tem certo dinheiro que é melhor você não ganhar, porque é amaldiçoado. Quando eu vou pagar meus funcionários, eu procuro sempre ver como é que está o mercado. E meus funcionários nem sempre eles merecem, muitos deles me prejudicam bastante. Aliás, é um grande problema de um empreendedor, é a mão de obra. Mas eu procuro ver o mercado e eu procuro sempre pagar um pouquinho mais do que o mercado. Pago 10%, 15% a mais do que o mercado. Então eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu não sou tão grande, e como eu pago, a minha folha de pagamento se torna uma folha mais pesada, mas eu acho que um pai de família ele tem que ter dignidade de ter pelo menos o mínimo para sustento da casa dele. Então eu não vou ficar explorando meus funcionários. E quando eu pago
eu pago com muita alegria, mesmo que eu fique sem nada, mesmo que aquilo vai custar o que eu tenho em caixa, eu prefiro ficar duro, ficar sem nada em casa, mas pagá-los, porque é uma forma de honrá-los, é uma forma de cumprir a palavra. Então eu procuro fazer isso. Então quando eu entrego o dinheiro para o meu colaborador, ou até mesmo para o meu fornecedor, esse dinheiro é abençoado. Eu tenho uma alegria enorme quando eu estou devendo para o meu fornecedor, que o meu fornecedor me liga e eu falo, me dá o Pix, e eu faço o pagamento. Isso para mim é uma alegria, uma paz, e eu quero pagar a quem eu devo. Eu tenho prazer nisso. Mas tem pessoas, irmãos, que eles têm, sei lá, um dó, eu não sei o que é, eles te pagam e o dinheiro não prospera, o dinheiro não rende, e aí eu não vou viver superstição, eu vou orar por esse dinheiro e Deus vai fazer meu dinheiro prosperar. Mas tem clientes que não são saudáveis. Então essa pessoa, ela não é justa comigo, não foi justa, e aí o que acontece? Eu dei um checkmate nela esses dias, eu acabei fazendo um serviço aí a preço de custo, não ganhei nada, só tomei prejuízo, e ela colocando palavras na minha boca, e me magoou, porque o que me magoou no final não foi nem o dinheiro, irmãos, foi porque na hora que a gente estava na flor da emoção ali, na discussão, ela colocando coisas que partiam da desonestidade dela, da forma dela querer levar vantagem. Eu coloquei do bolso, fiz lá tudo que ela pediu, fiz direito, eu sempre faço direito o meu trabalho, mas ela falou assim para mim, você vive enfiado dentro da igreja, e é desse jeito. Ela quis usar a igreja, ela quis atacar a igreja, então entra no assunto que eu estou falando. Os apóstatas, eles viram inimigos da igreja. A pessoa que se desvia, o próximo passo é virar inimigo dos crentes, inimigo da igreja. Tem um texto na Bíblia que diz assim, quando nós somos libertos, antes de nós sermos libertos, sermos salvos, entregarmos a vida a Jesus, esse versículo fala assim, que está dando 27 minutos, eu vou terminar esse vídeo com 30, eu tinha mais coisa para falar, mas eu não quero que fique longo mesmo. Mas tem um texto na Bíblia que diz assim, quando nós estamos longe de Cristo, nós não aceitamos a Jesus ainda, quando nós não recebemos a graça que é o sacrifício de Cristo na cruz, nós ainda não somos dele, porque a Bíblia diz que o pecado do homem, o pecado do único homem, o primeiro homem lá, Adão, ele destituiu todos de Deus. E o pecado e o outro homem, que é Cristo agora, através de um homem, ele vem e tira o pecado do mundo. Então, uma vez que eu fui condenado pelo pecado de um homem, na justiça de Deus, um outro homem. Por isso que Jesus teve que se fazer homem. Para quê? Para ele tirar o pecado. Um homem trouxe o pecado e um homem tira o pecado do mundo. Então, quando você não aceitou isso para a sua vida, a Bíblia diz que a sua situação ainda é de destituído. Uma vez que você é destituído, você não é de Deus, você pertence a Satanás. É bíblico, eu não estou condenando ninguém. Mas aí a Bíblia também fala assim, que quando você aceita Jesus, eu vou fazer aqui uma metáfora, é como se o Espírito Santo chegasse agora, nesse momento ali, quando tem aquele momento na igreja que o pastor fala, levanta a tua mão para aceitar Jesus, repete as palavras que eu vou te dizer, eu aceito Jesus como o meu único, suficiente Salvador. Você pode inclusive fazer isso ouvindo esse vídeo, você pode levantar a sua mão e falar, eu aceito o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Senhor, toma minha vida, Senhor, me faz uma nova criatura, perdoa os meus pecados. Você pode fazer isso agora, vendo esse vídeo, se você não é cristão. A Bíblia diz, e eu creio, agora eu vou usar uma metáfora para explicar o que a Bíblia diz, é como se o Espírito Santo chegasse naquele momento que você fez isso, essa aliança com Cristo, o Espírito Santo vem nos demônios que regem sobre sua vida, sobre sua casa, sobre todas as áreas da sua vida. O demônio fala, aí a Bíblia diz assim que o Espírito Santo vai dizer assim, eu estou usando uma metáfora porque não é exatamente essas palavras, estudando a Bíblia você vai encontrar isso que eu estou falando. Ele fala assim, me dá a chave da vida dessa pessoa. A Bíblia diz que Satanás perde o direito sobre você. E agora você pertence ao Senhor. E isso não é de graça. Eu falei para a igreja que isso é um contrato assinado, é um negócio.
Porque a Bíblia diz que Jesus comprou com o sangue dele, foi muito caro. Então é a hora que Satanás tem que entregar a chave da vida, a chave da morte. A morte perdeu, você agora tem a vida que é Cristo. Então, só que a Bíblia diz que a partir desse momento os demônios têm que se retirar. A Bíblia diz que se tiver um demônio, tem que se retirar. Se tiver 10, tem que se retirar. Se tiver 1000, tem que se retirar. Não interessa quem era a pessoa no passado. Só que a Bíblia diz assim, que quando esse demônio se retira, ele não desiste. Ele tem esperança de você voltar para ele. E ele vai começar a trabalhar para isso. Só que ele não vai trabalhar sozinho. É como um exército que tem cautela, um exército que olha a força do inimigo e ele vai se prepara para atacar essa força, ele vai e usa armas que venham. Então Satanás faz a mesma coisa. O que ele vai fazer? A Bíblia diz assim que ele vai agora pegar reforço. Ele vai falar, olha, a primeira batalha eu perdi. Então eu perdi, agora eu preciso ver por quê, aonde que está o problema. Então ele vai trazer, a Bíblia diz que ele traz mais 7 demônios, que são mais poderosos do que ele. E a partir desse momento, que essa vida, que ele volta, e essa pessoa se apostatou, ela deixou a Cristo, essa pessoa agora não quer mais a Cristo, a igreja, ela largou, porque a igreja, não adianta falar que a igreja e Cristo são coisas separadas, não, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva, a igreja ela vai se tornar uma com Cristo no dia das núpcias, não tem conversa. A Bíblia diz que ele vai vir e levar a igreja que é a sua noiva, e vai haver as núpcias do Cordeiro, está escrito. A esposa de Cristo, ela vai se tornar. Então o que acontece? Essa pessoa se apostatou, ela deixou a igreja, ela deixou a palavra, ela começou agora a saborear o mundo, ela começou agora a entrar cada dia mais no pecado. Então ela começa a tornar, porque a Bíblia diz que o pecado é a única coisa que afasta Deus do homem. Então a Bíblia diz assim, que agora o Espírito Santo que tinha a chave começa a se retirar. E você começa novamente a dar acesso a Satanás. Só que agora ele não vem sozinho. Ele vem com mais 7 piores do que ele. E agora a destruição é muito maior. Isso se explica, o apóstata ser inimigo dos crentes. Ele estava dentro da igreja. E agora ele está falando mal da igreja, ele está indo contra a igreja. Isso me entristece muito. Eu oro por essas pessoas. Eu não vou conseguir continuar porque eu passei dos 30 minutos e eu não quero que esse vídeo se estenda. Mas eu quero dizer para vocês, Deus aqui em Deuteronômio capítulo 13, ele não negocia. Ele não abre mão de você. Você não deve buscar um outro Deus que não seja ele. Porque ele te fez. Ele é teu dono. E ele te deu aí o direito e o livre-arbítrio para você escolher. Uma vez que você escolhe não servi-lo e escolhe um outro Deus, você está eliminado. Lamento dizer isso, mas é o que a palavra diz. Então eu estou deixando isso aqui como um alerta para vocês. Busquemos ao Senhor. Faz isso, você que está vendo esse vídeo. Levanta a sua mão. Aceita Jesus na tua vida, aí na tua casa. Você vai dizer essas palavras que eu acabei de dizer. Volta o vídeo, escuta essas palavras e tenha certeza, no momento que você estiver dizendo essas palavras, a chave está sendo entregue ao Senhor. A chave que é dele, pertence a ele, mas por tua escolha está na mão de Satanás. Mas no momento que você dirigir essas palavras ao Senhor, o Espírito Santo vai estar tomando a chave da mão de Satanás e tua vida vai mudar. Deus abençoe em nome de Jesus.